Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, sou Renata Castro, especialista em chás, há mais de 10 anos nesse caminho, atualmente morando na Europa. E o vídeo de hoje é um vídeo muito importante para mim. Eu estava absurdamente ansiosa, tentando compilar todas as informações para passar para vocês, porque ele definitivamente mudou o meu caminho no chá. O livro, sem enrolação, Chá Jing, escrito por Lu Yu. Esse é o primeiro livro, o primeiro tratado que a gente tem sobre o chá no mundo. E se eu pudesse dizer para vocês que Lu Yu é, de longe, o mestre de chás ou a pessoa referência do chá mais importante da China, quiçá do mundo. Entrar nesse livro é literalmente mergulhar na história. Eu não lembro qual foi a última vez que eu me transportei para outra época lendo um livro. Da última vez provavelmente foi um romance, mas esse livro ele é incrível. A obra foi escrita durante a dinastia Tang. Foi um período muito marcado pela arte, muito marcado pela poesia, pelo conhecimento. Foi nessa dinastia, por exemplo, que Confúcio quebrou as regras e abriu as escolas, porque até então só tinha acesso à educação quem tinha poder financeiro na época. Lu Yu foi abandonado ainda quando bebê e foi adotado por monges budistas. E lá ele ficou até mais ou menos 14 anos de idade. O chá, vejam, já era uma prática de consumo dos monges. E foi lá que Lu Yu aprendeu a arte de preparar o chá, sempre de forma muito reverenciada, sempre de forma complexa. Só que Lu Yu não queria de maneira alguma ficar lá, porque ele não se identificava com a cultura, ele não se identificava com a religião budista. Então, ele fugiu junto com um circo, trabalhou de palhaço, sempre muito interessado, sempre muito estudioso, até que essa história ela não é confirmada. Mas existe duas vertentes dela. Uma de que um imperador o encontrou fazendo um espetáculo e o adotou, e junto deste imperador ele teve acesso ao conhecimento, à educação. E a outra é muito similar, dizendo que este imperador apenas o auxiliou, em que ele não foi viver neste mundo. O fato é, Lu Yu teve então acesso à educação, ele se tornou poeta, e não só poeta, geólogo, especialista em águas, o que a gente poderia hoje, não é comparável, mas o que a gente poderia hoje chamar de um sommelier de águas, por exemplo. Tudo isso ao mesmo tempo. Ele era uma pessoa reservada, teimosa, se considerava um pouco chato e gago. Por que isso é tão importante? Porque em algumas obras, porque eu fiquei viciada e fui entender um pouco mais acerca da história do Lu Yu, isso é citado. Por quê? Porque é uma vida um tanto quanto complicada, né? Vocês concordam comigo? Imagina, abandonado, adotado, ficou 14 anos ali, não queria, depois ele saiu, foi atrás do que queria e ele se tornou um dos mestres de chás, porque ele não era o único, mais bem pagos durante a dinastia Tang, para preparar o chá para quem? Para os mais ricos. Esse era o trabalho dele. Lu Yu, inclusive, não escreveu só este livro. Esse livro foi o que foi salvo, foi o que restou. E ainda assim, existem mais de 30, não me lembro agora se 32, 35, mais de 30 traduções dele. Então imaginem, esse livro chegou para mim em espanhol, muito embora o autor ele tem uma especialização em história oriental, já há 30 anos, ele já traduziu, ele tem aqui inclusive na contracapa os livros que ele já traduziu, inclusive ele já traduziu o livro do chá, do Kakuzo Kakura, que você vê o que está acontecendo pelos olhos do Lu Yu. E isso é muito... Gente, isso é muito maluco. Isso é muito maluco. Muito do que está aqui, a gente vive até hoje. Porque antigamente, o chá, ele não era consumido sozinho. Ele sempre era preparado com frutas silvestres, com ginseng. O ginseng é uma raiz
muito, muito utilizada e citada nesse livro diversas vezes. Então Lu Yu foi quem, com este tratado, falou: peraí, a gente precisa falar sobre chá, porque o chá é muito mais do que vocês acham que ele é. E tem uma história muito incrível dele. Ele foi contratado para preparar chá e ele pediu água. E ele indicava onde ele queria que essa água fosse coletada. Os oficiais militares, a missão era coletar água do meio do rio. E quando os jarros de água chegaram, ele provou e disse: esta água não é do meio do rio, esta água é das margens do rio. E o oficial disse: não, 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 é do meio do rio, foi lá que eu coletei. E ele novamente negou, ele falou: não, esta água é das margens do rio. E assim foi que ele derramou, a história conta, mais da metade dos jarros de água e foi provando cada um. Quando ele chegou em certo jarro, ele falou: essa água é do meio do rio. O oficial, pasmo, não acreditando no que ele tinha acabado de ver, praticamente um poder sobrenatural daquele mestre dos chás, confessou e disse: eu fui até o meio do rio, coletei tal qual me foi dada a missão. No entanto, enquanto eu estava remando de volta para a margem, com o balanço do barco, alguns jarros derramaram. E eu não quis voltar até o meio do rio e coletei água da margem. E essa destreza ele conseguiu durante o tempo dele no monastério, porque ele tinha o hábito de ir coletar água da nascente e de coletar as folhas de chás. Presta atenção nisso, meu Deus do céu. De coletar as folhas de chás nas montanhas mais altas e mais íngremes. A partir destes momentos, foi se tornando o que a gente reconhece hoje como o santo do chá, como Deus do chá ou como o pai do chá. Vamos para o livro. Ele é relativamente simples, fácil de ler. Ele é dividido em 3 volumes, 10 capítulos. O primeiro capítulo ele fala sobre a origem do chá, a segundo sobre as ferramentas para colheita, manutenção, preparo do chá. O terceiro ele fala sobre a colheita. No segundo volume, ele fala dos utensílios para o preparo do chá. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. No terceiro volume, ele se aprofunda no preparo, na degustação. Ele se aprofunda na degustação do chá. Degustação. Depois ele vem para as histórias do chá. Depois ele vem para os lugares de produção, dos melhores lugares para colheita do chá, as melhores regiões para você colher o chá e depois processar. Depois, ele coloca um capítulo aqui, o penúltimo, questionador. Podemos abrir mãos dos utensílios do chá? E aqui tem uma conexão muito forte com a cerimônia de chá japonesa. E por último, ele ensina como copiar este livro. Vamos lá, eu separei algumas partes aqui, porque, enfim, dá vontade de falar do livro inteiro, né? Que eu achei incrível, que eu vou ler pra vocês. Do capítulo 1. Então, olha isso. A origem. A árvore do chá é uma planta maravilhosa, que cresce muito bem em nossas províncias do sul. Porque até então, nessa época aqui de Lu Yu, o chá ele só era consumido no sul do país. Com o tempo, principalmente na próxima dinastia, que foi a dinastia Song, que o chá foi ganhando, a partir desta obra, inclusive, notoriedade e cada vez mais consumo. Que o chá deixou de ser uma necessidade fisiológica, né? Lembra que eu comentei aqui no início do vídeo que ele era utilizado com frutos silvestres, né? Com ginseng, que ele deixou de ser uma necessidade fisiológica de bebida e passou a ser o contato que a gente tem com a natureza, com o todo, com as leis universais, que a gente tem com a gente mesmo, com essa conexão. Ele se desenvolve em zonas como a montanha de Bashan, nos barrancos, ou seja, né, nos morros, como Sichuan, e algumas plantas são tão largas que só podem ser rodeadas por 2 pessoas ou mais. E as suas folhas só podem ser coletadas depois de ter cortado o tronco. E o corpo da árvore do chá, ele aqui
compara com uma outra planta que se chama Ilex kundingcha tseng. A sua folha se parece a uma gardênia e as flores se parecem a uma rosa. Gente, seria demais. As sementes parecem as sementes de uma palmeira e os talos se parecem a um dente e a raiz se parece a uma noz. O chá é tudo isso aqui. Gente, eu me emociono. Vamos lá. Outra parte que eu acho incrível trazer para vocês são os elementos. Porque como lembrem-se, a gente está na dinastia Tang, né? Então, esses elementos universais têm muito valor. Ele inclusive lamenta no início do livro não ter escrito livro em poesia. Bom, inclusive ele não queria escrever, tá? Ele foi indicado, olha aí, a importância da ambiência, a importância de com quem a gente tá, né? Ele foi impulsionado por dois amigos poetas, dois grandes poetas, na verdade, que eram amigos dele, a escrever o livro, porque ele ficou meio assim, não vou escrever não. Enfim, ainda bem que ele, né, mudou de ideia. E aí ele fala uma frase nesse livro que eu achei curiosa. Tô lendo em espanhol, desculpa. A efeitos de consumo como bebida, o chá é ideal para pessoas sensíveis, para gente sensível, frugal e virtuosa. Isso é forte, né? Enfim. Frugal, aquele que não é adepto aos exageros, né? E virtuosa. Beber chá já vai ajudar a gente a metade do caminho, tá? Vem comigo. Ele descreve 9 dificuldades. Não são 9 passos, são 9 dificuldades. Porque não é assim colher chá e preparar chá. Inclusive, como ele viajou com um circo, ele tinha um acervo de chás muito especiais, porque durante essas viagens ele buscava os melhores chás. Ele buscava os melhores chás. E ele comenta, inclusive, não marquei aqui, mas ele comenta que o melhor chá eram as folhas cores de púrpura. Quem já foi na Rota do Chá já viu essas folhas de chá. E quem não foi, tá convidado para ir, tem todo ano. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tá? De cores púrpura. Gente, ele descreve tudo. É absurdo. E bom, quais são as 9 dificuldades? Prestem atenção. O cultivo, a avaliação da sua qualidade, os recipientes que se utilizam, a passagem pelo fogo, tá? Escolher a água adequada, a tosta do chá, como você seca ele depois, a sua cocção, porque naquela época, gente, não era feita uma infusão, era feita uma cocção. Inclusive, de todos os ingredientes que o chá levava para o seu preparo, outras flores, outros frutos, outras raízes e o sal, ele só manteve o sal no preparo dessa cocção. Ele isolou todos os outros ingredientes e permaneceu apenas com a água e o sal e o chá. E por último, mas não menos importante, a sua degustação. Se a gente for trazer aqui, né, para nossa atualidade, o que é tão importante no mundo do chá? A gente precisa de origem. Tô aqui com um chá, por exemplo, agroflorestal do Sítio Amamaro, com terroir brasileiro, com muito orgulho, que a gente tem, se você não tem ainda, tem bastante material aqui, com origem. Você pode visitar durante a Rota do Chá essas plantações, você pode colher, você pode ver o processamento. Então, a gente tem total certeza, 100% de certeza da sua denominação geográfica, a gente tem conhecimento de terroir, a gente tem origem, a gente tem tudo que ele pede aqui. A gente avalia a qualidade. Eu sempre falo nos vídeos. A gente tem que ter conhecimento sobre o chá para poder avaliar na hora do investimento. Não é sair por aí comprando chá, né? Felizmente, a gente tá com uma oportunidade no Brasil, gente, com marcas especializadas, com importação com segurança, com rastreabilidade com nossos chás brasileiros. Os recipientes que se utilizam. Nesse livro, ele cita 24
24, não são dois, nem três. São 24 utensílios necessários para o chá. E desses 24, por exemplo, eu vou deixar para vocês um link aqui. Teve um local lá na China, que, enfim, era da dinastia Tang, que durante uma tempestade de vento, algo assim, foi a solo. O governo decidiu resgatar e reconstruir esse local. E ao fazer isso, eles descobriram túneis subterrâneos e itens enterrados lá. E o que tinha lá nesses itens? Alguns dos utensílios que Lu Yu descreve aqui. Em prata, em ouro. Gente, escolher a água adequada. É claro que Lu Yu, como mestre de águas que era, ele vai muito além, né? Ele vai para o tipo de chá, o tipo de água, o sabor da água. Hoje em dia, meu Deus, a gente não precisa caminhar para coletar água da nascente, muito embora quem tem esse privilégio é algo incrível, mas a gente pode avaliar as águas, né? Essa relevância, ela continua até as datas de hoje, inclusive se não mais ainda relevante. A sua cocção. Neste caso, a gente traria aqui para a infusão. E nessa cocção, algo que me chamou muito a atenção, porque imagine, nessa época o termômetro não tinha sido inventado ainda. O controle de temperatura não existia. Ninguém falava sobre a importância de observar a temperatura da água. Mas Lu Yu sim. Lu Yu identificou que alguns, e isso é mais incrível ainda, porque não é somente sobre a temperatura da água, é também a temperatura da água para alguns chás específicos. A outra parte que me chamou muita atenção foi a degustação. Então ele começa a trazer um pouco essa consciência e de forma muito profunda. E foi inclusive uma das partes que eu mais me emocionei no livro. Por fim, ele alerta de forma medicinal que um mau chá, tanto na sua escolha quanto no seu preparo, pode acarretar em dores estomacais. E, por outro lado, um bom chá, ele pode curar doenças. A frase que ele fala: para matar a sede bebemos água, para esquecer os problemas podemos beber vinho, e para iluminar o espírito bebemos chá. Isso está escrito no primeiro tratado, no primeiro livro sobre o chá no mundo, do Lu Yu. O que a gente está fazendo aqui agora é um novo momento do chá. Nunca antes, há 10 anos atrás, por exemplo, eu não poderia gravar um vídeo para vocês e dizer: olha, busquem as marcas de referência de chá no Brasil, porque não tinha. Conseguiriam ter acesso a um pu'er de maneira fácil, a um oolong, por exemplo, a chás brancos. Famílias produtoras, inclusive centenários no Brasil, produzindo chá branco, chá oolong, chá verde, chá preto. O chá, ele convida à desaceleração. Ele convida ao conhecimento, ao autoconhecimento, ao aperfeiçoamento, à valorização do momento. Para mim, o livro Chá Jing, ele foi um momento de reconexão com o meu propósito, de reconexão com o chá. Então, quando eu olho hoje, literalmente hoje, gravando esse vídeo para vocês, essa caixinha aqui de chá preto do Sítio Amamaru, e eu penso em tudo que veio antes, valorização, acho que essa é a palavra, dessa hereditariedade, dessa ancestralidade, dessa história, de muito que precisou acontecer. Hoje eu olho para o nosso terroir brasileiro, eu olho para tudo que acontece durante a Rota do Chá, por exemplo, todos os anos, e vejo uma evolução absurda. E eu consigo identificar muitos trechos do que está aqui na história dessas famílias, na história da Amaya, Yamamaru, Shimada e de muitos que virão por causa dessas histórias, por causa da nossa força, por você compartilhar meu vídeo, por exemplo. Então, a minha indicação
leia esse livro. Esse livro, ele é fundamental, seja em aspectos acadêmicos. Eu acho que é isso. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela história toda. E por favor, deixa aqui nos comentários pra mim qual que é a conexão que o chá traz pra você. Se você já leu esse livro, por exemplo, conta pra mim. Um beijo e até a próxima.